Boa noite, me chamo Larissa Cerqueira e sou discente do curso de Direito do 4º semestre. E hoje irei discorrer sobre um tema de extrema importância que é: qual a diferença entre eutanásia, distanásia e ortotanásia? E quais dessas modalidades são consideradas crimes? Nós sabemos que estamos vivendo em constantes transformações e desde o início do século XX, evoluções da ciência e da medicina permitiram que os índices de mortalidades influenciados por fatores naturais, eles vieram a reduzir. E, consequentemente, com o entendimento da vida, do organismo humano, vieram também os questionamentos sobre a morte. Mas, Larissa, eu nunca ouvi falar sobre essas questões, sobre esses conceitos de eutanásia, distanásia, e vou dizer para você que o direito é interdisciplinar. E você pode ter visto isso através do cinema. No filme Me For You, que é Como Eu Era Antes de Você, a tradução em português, que conta a história de dois jovens apaixonados em que um é diagnosticado com uma doença irreversível. E durante o filme começa a mostrar o sofrimento dessa pessoa. E vou contar um spoiler para você ao final do filme que você não assistiu ainda. Ele se desloca a um local em que é injetada uma substância que leva à falência, ou seja, resulta na morte. E os telespectadores ficaram nervosos, como é que deixa? Dividiram as opiniões. Ele estava sofrendo, ele tem o direito disso. E ela falava, não, mas eu quero que, enquanto a vida é esperança. Em algumas entrevistas falavam isso. E agora eu quero trazer para você realmente os conceitos e a diferenciação. Distanásia. Nessa imagem aqui, mostra, figura, na verdade, um médico em braço de guerra, com a morte, a figuração da morte. A distanásia seria uma pessoa diagnosticada com uma doença irreversível. E a família decide, a família juntamente com os médicos, vamos continuar com os aparelhos, deixem ligados, e alguns autores consideram isso como um prolongamento da morte. Aquela pessoa já está indo à falência, mas muitas pessoas também consideram como uma dor para essa pessoa viver com aquela constante dor. Mas a distanásia seria, assim, ações que façam com que as pessoas continuem vivas através dos aparelhos, medicamentos, e esse não é considerado crime. A ortotanásia, qual seria a diferença? Eu coloquei a palavra permissividade, que seria assim, a mesma situação de uma pessoa que é diagnosticada com uma doença considerada irreversível. Esses médicos veem o sofrimento deles, juntamente com seus familiares, veem o sofrimento dele e percebe que ele, como ele já está indo à falência, deixe. Ele começa a morrer de uma forma natural, não tirado os aparelhos, nem nada, mas deixa essa pessoa indo morrendo. Essa é a ortotanásia, que além de permitida, é vista também como um método que faz valer a dignidade humana. Essa pessoa não quer viver daquela forma, então permita que eu morra, mas sem uma ação direta para aquela pessoa morrer. E o ponto-chave é a eutanásia. No início, nós perguntamos qual dessa modalidade é considerada crime. E é essa aqui, gente, eutanásia. Assume o risco de vida e é comparado a um homicídio privilegiado. Lembra que eu falei do filme em que ele se desloca a um local que é ingerido uma substância para levar à morte dele? É exatamente essa situação aqui, em que divide muitas opiniões, muita jurisprudência, e através de algumas foi considerado e comparado com um homicídio privilegiado. O que seria um homicídio privilegiado? Seria aquele que é com consentimento, com a influência da vítima. Essa pessoa quis aquilo. Então, é considerado crime, sim. E muitos consideram como um homicídio doloso privilegiado, com a intenção de matar. Aí você pode estar se perguntando, como eu, ao estudar, me perguntei, mas essa pessoa teve o consentimento da vítima, ela queria isso. Não deixa de ser crime. Mas o que a lei faz? Vou passar mais um pouquinho aqui. O artigo 121 do inciso 1º do Código Penal Brasileiro diz isso, abre aspas, se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência, emoção
logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, vai ser considerado crime, mas através do consentimento da vítima, possa ser que na dosimetria da pena, na parte do cálculo, essa pena possa ser reduzida de 1/3 a 1/6. Mas, Larissa, você falou sobre a eutanásia e a ortotanásia. Uma influencia diretamente para a pessoa morrer e a ortotanásia não faz nada, sendo que o resultado praticamente é o mesmo, que essa pessoa morre, leva à falência. Eu gosto muito do direito civil. Vou entrar aqui um pouquinho por conta que o direito é interdisciplinar. Nós sabemos, basicamente, que o direito civil, nas teorias das obrigações no início, fala sobre a obrigação de dar, fazer e não fazer. Vou ficar só com a ortotanásia de não fazer e a eutanásia de fazer. Por exemplo, a obrigação de fazer. Eu faço uma prestação de serviço e pinto casas. E aí eu tenho uma obrigação de pintar aquela casa, caso eu seja contratada. E a de não fazer seria, assim, eu não colocar um som alto após um determinado horário. Seria não fazer. Então, a diferença entre ortotanásia e eutanásia está justamente nisso. A ortotanásia, ela não faz, ela deixa ocorrer. Vem a permissividade. E a eutanásia, ela age diretamente. Por isso, é considerada crime. Ainda não tem uma positivação de eutanásia é crime, com crime nomeado com isso. Mas é considerado e é comparado com um homicídio privilegiado. E eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero ter ajudado. Obrigada.